Se você acorda cansado, mesmo dormindo bem, sente as pernas pesadas já de manhã ou percebe que a pressão sobe fácil logo no começo do dia, para tudo agora e me escuta. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular, e hoje eu vou te mostrar quais hábitos matinais realmente ajudam sua circulação e qual deles pode atrapalhar. Mês passado, uma paciente de 51 anos chegou no consultório assim: doutor, eu durmo 8 horas, como bem, mas acordo exausta e já com o pé inchado. O que eu estou fazendo de errado? Quando ela me contou a rotina matinal dela, eu percebi uma coisa: ela estava gastando energia nos hábitos errados e ignorando justamente o que fariam diferença para a circulação. Em 6 semanas, o inchaço caiu e a energia voltou. Hoje, 7 hábitos matinais entram numa disputa. Alguns são modinha, outros são superestimados. Só 3 realmente merecem entrar na sua rotina depois dos 50. E um dos candidatos virou febre nos últimos 5 anos, mas pode ser arriscado justamente para quem tem problema vascular. Antes de começar, me conta nos comentários qual hábito matinal você já tem hoje. Responde só o nome. Então vamos lá. Amanhã não é só o começo do dia. Ela define o terreno que sua circulação vai trabalhar pelas próximas horas. Durante a noite, você passa horas sem beber água, perde líquido pela respiração e pelo suor, e seu relógio biológico precisa ser ligado para começar o dia. Se você faz isso certo, a circulação começa em melhores condições, a pressão tende a se estabilizar e os hormônios sobem na hora certa. Se você faz errado, você começa o dia em desvantagem e o corpo passa horas tentando compensar. Vou julgar 7 hábitos como um jurado técnico com nota de 0 a 10 em 3 critérios: o impacto na circulação, evidência científica e sustentabilidade no dia a dia. Olha quem entra nessa disputa: água com limão, exercício em jejum, café da manhã reforçado, banho frio, café sem açúcar, sol matinal e hidratação ao acordar. Você provavelmente já faz pelo menos um deles. E eu vou te mostrar qual é a modinha, qual é superestimado, qual merece cuidado e quais realmente merecem entrar na sua manhã depois dos 50. E já aviso, o primeiro parece saudável, o quarto parece moderno, mas só um deles ajuda seu sangue a circular melhor nos primeiros minutos do dia. Então pega papel, caneta ou escreve lá nos comentários. Número 1, água com limão em jejum. Queridinho do Instagram, do YouTube, o detox alcaliniza o sangue, acelera o metabolismo. Eu vou ser direto: isso é marketing. Seu fígado e seus rins fazem detox 24 horas por dia sem a ajuda do limão. Alcalinizar o sangue é impossível. O pH é rigidamente controlado entre 7,35 e 7,45. E se o pH do sangue mudasse de verdade, isso seria uma emergência médica, não benefício do limão. Faz mal? Nenhum. É a água com sabor. Se te ajuda a beber mais água, ótimo, maravilha, mas o benefício vem da água, não do limão. Então nota 5 de 10, ele é neutro. O número 2 é exercício em jejum. A promessa é: queima mais gordura. A bioquímica faz sentido, mas quando se olha o dia inteiro, a diferença entre exercício em jejum e alimentado é pequena. O corpo vai compensar depois. E para muita gente, treinar em jejum significa menos intensidade e queda de pressão. Então o timing matinal é essencial? Não. Exercício em qualquer horário vai trazer os mesmos benefícios cardiovasculares. Então tá aí, nota 6 de 10. O exercício é excelente. A parte em jejum de manhã, especificamente, não vai fazê-lo mais superior. O número 3 é o café da manhã reforçado. A gente cresceu ouvindo que café da manhã é a refeição mais importante do dia. E você deve estar pensando: então, café da manhã faz mal? Não, não é isso. O problema não é comer de manhã, é achar que qualquer café da manhã protege o coração só porque veio cedo. Um café da manhã pesado, cheio de açúcar e farinha branca, não protege a sua circulação. O que importa é a qualidade do prato, não o relógio. A ciência atual não sustenta que todo mundo precise comer café da manhã para ter mais saúde. Se você não sente fome, não compensa depois com comida ruim, tudo bem. Então nota 5 de 10. Coma se tiver fome, não porque te mandaram. Agora vem o candidato mais polêmico e talvez seja aqui que muita gente vai discordar lá nos comentários. Número 4 é o banho frio. Esse é um hábito que explodiu nos últimos 5 anos. Então tem o Wim Hof, tem podcast de biohacking, tem atleta postando mergulho no gelo, dizendo: ativa sistema nervoso, queima gordura marrom, fortalece imunidade. Presta atenção, porque aqui a ciência é bem menos empolgada do que os
os podcasts fazem parecer. A evidência de benefício a longo prazo ainda é limitada. Muitos estudos são pequenos, duram pouco tempo e medem sinais indiretos, não resultados reais na saúde. E tem um problema que quase ninguém cita nos podcasts. O banho frio eleva a pressão arterial agudamente. Para quem tem hipertensão descontrolada, doença arterial, arritmia ou fenômeno de Raynaud, pode ser perigoso. E na minha área, o frio vai causar a vasoconstrição, que acaba fechando os vasos. Para quem já tem insuficiência venosa ou doença arterial periférica, isso não é um aliado. E tem casos raros, mas documentados, de arritmia grave em choque térmico. Já foi publicado. Então o problema não é o banho frio em si, é vender isso como recomendação universal. Então nota 3 de 10. Desclassificado. Pode ter benefício pontual para pessoa jovem e saudável que gosta, agora como recomendação universal para o resto da vida, não vai passar. Você já tentou? Comenta lá embaixo se sim ou não. Até aqui, vimos hábitos que são superestimados ou exigem cuidados. Agora entram os 3 que mais fazem sentido para a rotina da manhã. Então a medalha de bronze é pro café sem açúcar. O café foi vilão por décadas, a ciência mudou essa conversa. Então meta-análises com milhões de pessoas associam o consumo moderado de 3 a 4 xícaras por dia a um menor risco de doença cardiovascular, AVC, diabetes tipo 2 e algumas demências. Os polifenóis favorecem a saúde do endotélio, a camada interna da artéria, e sobre a arritmia, aqui também vale separar o mito da realidade. Na maioria das pessoas saudáveis, o café moderado não parece aumentar o risco, mas se você percebe palpitação, ansiedade, refluxo ou piora do sono, seu corpo já está dando o recado. Então sobre o açúcar, 2 colheres em vários cafés ao longo do dia transformam um hábito potencialmente protetor em uma fonte diária de excesso de açúcar. Aí a conta inverte. Então sobre o horário, muita gente diz que é bom esperar 1 ou 2 horas depois de acordar por causa do cortisol, só que a evidência para essa regra é fraca. Se o café da manhã não atrapalha seu sono nem te deixa ansioso, provavelmente você não precisa mudar. O que vale mesmo é evitar o café depois das 14 horas, porque a cafeína pode ficar horas no corpo e atrapalhar o sono. Então, nota 8,5 de 10. E a medalha de prata vai para o sol matinal. Esse é um dos hábitos mais ignorados e pode ajudar a sua circulação por caminhos que muita gente nem imagina. A luz natural na primeira hora do dia é o maior sincronizador do relógio biológico. O mecanismo? A luz atinge células especiais na retina que mandam sinal direto para o núcleo supraquiasmático, o marca-passo do corpo. Aí forma uma cadeia toda. O cortisol sobe na hora certa, a melatonina é programada para 14 horas depois, então com o sol às 7 horas da manhã, o sono melhor às 10 horas da noite. E a serotonina aumenta. Então na circulação existe um efeito direto pouco conhecido. A luz solar na pele libera óxido nítrico nos estoques cutâneos, e o óxido nítrico é o principal vasodilatador natural do corpo. Alguns estudos associam a exposição solar regular a pressão mais baixa e melhor função endotelial. Então, o que é importante? Não é olhar diretamente para o sol, pelo amor de Deus. É apenas estar em um ambiente externo claro, com luz natural, chegando aos olhos de forma indireta. Quem tem doença ocular, sensibilidade à luz, pós-operatório ou orientação do oftalmologista segue a recomendação médica. Lembrando que a luz matinal não é a mesma coisa que banho de sol do meio-dia. O argumento aqui é biológico, não vitamina D. Como fazer? 10 a 20 minutos ao ar livre na primeira hora depois de acordar. Se for confortável e seguro para você, sem óculos escuros por alguns minutos. Mas não olhe diretamente para o sol. Mesmo o tempo nublado conta. A luz externa é até 50 vezes mais forte que a de dentro de casa. E a dica prática? Toma seu café na varanda, no quintal, ou caminhe até a padaria. Junta 2 hábitos do pódio numa coisa só. Então nota 9 de 10. E agora, o primeiro lugar, o mais barato, o mais simples e talvez por isso o mais ignorado, a hidratação logo ao acordar. Muita gente acorda com algum grau de desidratação leve, especialmente quem dorme muitas horas, sua à noite ou usa diurético ou bebeu pouca água no dia anterior. Você passou horas sem beber nada e a desidratação leve sabota o dia inteiro. Na minha área vascular, o efeito importa. Menos água no corpo pode deixar o sangue mais concentrado, aumentar o esforço circulatório e, em pessoas vulneráveis,
contribuir para maior risco de coágulos. Em contexto de risco, como uma viagem longa, pós-operatório, imobilização, idade avançada, a desidratação pode ser mais um fator que aumenta a chance de trombose. Então, mesmo com 1 a 2% de perda de água, a concentração e o humor já caem. E o endotélio depende da hidratação para produzir o óxido nítrico, que é o mesmo vasodilatador que vem do sol. Então, como fazer? 400 a 500 ml logo ao acordar em temperatura ambiente, antes do café, antes do celular. O hack que funciona é: deixa uma garrafa de água do lado da sua cama hoje à noite. Acordou, já bebe. Não depende de disciplina, depende da garrafa estar lá. Então, como referência geral, muita gente usa em torno de 30 a 35 ml por quilo por dia. Mas quem tem insuficiência cardíaca, doença renal, cirrose ou restrição médica de líquidos, segue a orientação do próprio médico. Isso não vai ser negociado aqui. Não estou dizendo que a água substitui exercício. Eu estou dizendo que, como primeiro hábito da manhã, ela ganha porque é simples, segura para a maioria e tem efeito imediato. Então nota 9,5 de 10. Leva o ouro, não custa nada, leva 30 segundos. Então agora pega papel ou escreve lá nos comentários 5 perguntas, sim ou não. Para cada sim vale 1 ponto. Você bebe menos de 400 ml de água antes de qualquer coisa pela manhã? Toma pelo menos 10 minutos de sol natural na primeira hora do dia? Seu café é sem açúcar? Você evita café depois das 14 horas? Você dorme pelo menos 7 horas regularmente? Soma tudo. 0 a 1 ponto, sua manhã precisa de um ajuste urgente. Começa pela garrafa ao lado da cama. 2 pontos, você começou, mas ainda falta o básico. 3 pontos, bom caminho. Refina o açúcar e o sol. 4 a 5 pontos. Rotina matinal sólida. Mantém. Comenta lá embaixo a sua pontuação. Quero saber. Agora, importante. Rotina matinal é prevenção. Se você tiver uma dor súbita em uma perna só, inchaço unilateral com vermelhidão e calor, dor no peito ou falta de ar súbita, não espera o sol. Não toma café. Vai para o hospital. Pode ser trombose ou infarto. Sintoma agudo é uma emergência, não é caso para mudar hábito. Ouro para hidratação ao acordar, prata para o sol matinal na primeira hora e bronze para o café sem açúcar, de preferência sem atrapalhar seu sono. O banho frio que virou moda pode ser arriscado para quem tem problema vascular, não é para todo mundo. E a sequência cabe em 15 minutos. Acordou, bebe uma garrafa que estava ao lado da cama, levantou, sai para a luz natural, pode levar o café junto se quiser. Depois, seu cafezinho sem açúcar. Só cuidado para não jogar cafeína para o fim da tarde. Lembra da paciente do começo do vídeo? Que acordava cansada, mesmo dormindo 8 horas, com o pé inchado e sem entender o que estava acontecendo? Ela não mudou a vida inteira. Ela começou exatamente assim. Água logo ao acordar, luz natural e café sem açúcar. Aquela manhã em que você acorda cansado, pesado e já sente que o dia começou errado, pode começar a mudar quando você acerta esses 3 hábitos simples. Se você quer entender circulação de uma forma clara e baseada em ciência, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Mais de 80% de vocês assistem e ainda não estão inscritos. Então compartilha com quem acorda e já sai correndo para o trabalho sem fazer nada pelo próprio corpo. E me conta, qual dos 3 do pódio você já faz, já sabia? Água, sol, café? Eu vou ler. E no próximo vídeo, os 3 piores hábitos noturnos que estão sabotando sua circulação enquanto você dorme. E a maioria das pessoas faz pelo menos um deles. Até lá e cuida das suas veias.